Boa noite, vamos ficar em pé e vamos ler Lucas 19, 27. Quanto, porém, a esses meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os na minha presença. Agradecemos a Deus, porque o Senhor é maravilhoso, a tua palavra é digna de nossa aceitação. Nós temos que nos curvar e inclinar nossos ouvidos de forma bem apurada para ouvir o que o Senhor tem para nos ensinar. Permite, Senhor, que a tua palavra vá através da internet e alcance teus servos, alcance pecadores que desejam a salvação. Então, Pai de amor, pela verdade, varre a iniquidade, varre a dureza de coração, a idolatria, a superstição deste mundo e proclama a glória de Cristo como Rei da glória. Nós vamos te agradecer em nome do Senhor. Amém. Cristo, um rei rejeitado. Eu não sei se vocês já leram, claro que quem já passou por esse texto vai observar que é uma parábola contada por Cristo. Ele contava, você não vê parábolas em João, tá? Mas no livro de Mateus, Marcos e Lucas, Jesus conta parábolas. E elas são importantes para entendermos as verdades, né? E ele conta que, meus irmãos, do rei, né? Que, veja a partir do versículo 11, tá? Observe bem, um homem nobre, versículo 12, tá? Que mandou assim, a fim de tomar para uma terra distante, tomar posse de um reino e voltar. Ele foi, né? E ele chamou 10 servos, está vendo aí? Confiou-lhes 10 minas e disse, negociai até que eu volte. E aqui o que os irmãos podem ver aqui, quando ele voltou, os 10 servos foram prestar-lhe conta. E agora, quando chega aqui no versículo 27, quanto, porém, a esses meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os na minha presença. Tiveram reis no mundo que eram assim, eram basicamente ditadores, né? Nabucodonosor foi dessa espécie de homem, né, que não fazia o que ele queria, manda matar. Era assim, executava logo. Meus irmãos, aqui nós estamos não lidando com um ditador, nós estamos lidando com Deus. E Jesus é o rei. Eu me lembro de 2 pastores, eles estavam ensinando aos outros pastores americanos que Jesus agora não é para a igreja um rei, ele é um senhor. Mas, tá bom, a igreja é a noiva de Cristo, e chama-lhe Senhor. Tá certo. A Bíblia fala lá em Efésios, Cristo é o Senhor, né? Cristo é o Senhor, é repetido isso. Mas isso não significa que ele não é rei. Veja bem, na sua casa, irmã, seu marido é rei. Tá? Marido é rei. Quando a Bíblia fala de coroa na cabeça, a coroa representa a capacidade de que Deus deu habilidade, você vê isso em Provérbios, uma habilidade e sabedoria para um homem reinar. Olha como ele deu isso para Salomão. Salomão assentou no trono com uma capacidade extraordinária que atraiu a atenção do mundo naquela região toda. E Jesus é rei? É.
Eu quero mostrar aqui para os irmãos como ele é rei. Ele, após a morte, veja, é como a parábola aqui, a mesma coisa. Ele veio à terra e para assumir o reino dele. A Bíblia fala que ele veio para reinar. Ele fala isso em João. Eu vim para ser rei. Ele falou para Pilatos. Ele tem um reino, e esse reino é o reino da verdade. Né? E ele vai recompensar. Então ele foi para o céu, vamos voltar aqui, e prometeu retornar para assumir o reino no céu e na terra. Nós temos a convicção, a minha crença, né, do milênio, como a Bíblia fala lá em Apocalipse capítulo 20 ou 21. Do reino de Cristo por 1000 anos. Ele vai reinar na face da terra com a igreja. Tá? Capítulo 19, vocês percebem ali que ele desce com a igreja para reinar os 1000 anos. Sobre esse assunto, a Bíblia não expõe com profundidade, só fala do reino dele por 1000 anos. Tá? Então, quando ele voltar, ele vai recompensar seus servos fiéis, e aí todos os crentes sabem que quando esse rei voltar para nos buscar, ele vai recompensar cada um pelo seu trabalho fiel. Tá? Cada crente terá a sua recompensa. Tá? E isso aqui é tão marcante para a vida do crente. Na sua simplicidade, no seu trabalho, sua função como esposa, como marido, como filho, como um trabalhador, como um trabalho na igreja, de um pastor, Deus requer de nós fidelidade a Ele, porque Ele nos deu uma função, e Ele fala aqui nessa parábola sobre essas funções em forma de, fala aqui de minas que Ele confiou para aqueles homens, né? Ele chamou 10 servos, ele confiou algumas responsabilidades. Tá? Então, queridos irmãos, isso aqui deve nos chamar a atenção, porque ele também, além de recompensar os seus servos, ele vai executar seus inimigos. Ele fala lá em Apocalipse, e ele fala, é uma repetição de Isaías 40, eis que o Senhor virá e traz consigo as recompensas. Recompensas. Interessante, né? Trabalhando por recompensa. Né? Eu lembro da minha esposa, como ela foi uma mulher fiel ao Senhor, cumpriu o seu dever, e ela tem sua recompensa, o seu galardão. Né? Está lá no céu com Cristo. E qualquer crente, irmão, o que Deus requer de nós, na humildade de cada crente, é a sua fidelidade. Então, o que nós devemos fazer hoje? Nós devemos ser submissos servos do Senhor. Submissos. Cada um na sua função. Sejam submissos a Deus. Porque Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Agora, o nosso foco é Jesus como Rei, para que nós tomemos aqui a ilustração dele, da parábola, e vamos trazer para nós. Vamos lá. Eu quero mostrar que Jesus é rei? Eu mostrei para os irmãos que não precisa do nome. A sua autoridade indica que se você é ou não é um rei. Primeiro, Cristo Jesus é o rei que foi exaltado. Ele sempre foi rei. Vou mostrar para os irmãos como isso é verdade. Deus exaltou, nota que ele veio do céu, se tornou homem, mas quando ele voltou para o céu, cumprindo fielmente a sua missão, foi exaltado. Deus exaltou, Filipenses capítulo 2, exaltou seu Filho acima de todo nome.
acima de tudo. Não tem alguém acima de Cristo. Não tem. Aqui no mundo, todos os reis, todos que têm posição, ele tem que lembrar que tem um rei acima dele. Isso aqui irmãos, algo que deve ser enfatizado nas pregações. Vocês lembram de Nabucodonosor? Ele exercia a autoridade dele na Babilônia, achando que não tinha ninguém acima dele. Quando o orgulho dele foi lá no top, Deus o rebaixou. Jogou no mato, para ele ficar 7 anos lá, como fosse um animal. Depois disso, na misericórdia, Deus concedeu a graça dele entender, deu juízo para ele novamente. E aquele voltar de juízo foi uma coroa que Deus colocou na cabeça dele. Para ele pensar, tem um rei acima de mim, que eu tenho que prestar contas. Então, lá em 1 Timóteo, Paulo fala como? Ao rei eterno. Ao rei eterno, está falando de quem? Não tem outro Deus fora Jesus Cristo. Nós não conhecemos, irmãos. Os judeus no Velho Testamento todo tinha um Deus, uma pessoa que eles veneravam. Era Jeová. E quem é Jeová na Bíblia? Jesus. Quem foi que apareceu para Moisés, para Noé, para Adão, para Abel, para Enoque, para Abraão? Quem foi? Jesus. Ele aparece assim como o Jeová, Deus. Os testemunhos de Jeová falou isso. Só que eles criaram uma divindade para eles, que não é o verdadeiro Jeová da Bíblia. Vamos lá, irmãos. Mas ele é chamado por Paulo ao Rei eterno, imortal. Então, como nós compreendemos? Ele não recebeu apenas o título de Senhor, ele é rei. Então, submetamos a ele. É igual hoje, ninguém gosta. Esse programa chamado democracia, irmãos, aparentemente é bonito, mas a democracia hoje instiga as pessoas a cada um ser como se ela fosse um rei absoluto. Quem dirige a minha vida sou eu mesmo. As mulheres hoje tomam conta do seu próprio nariz. Os homens também, os jovens também. Cada um pensa o que quer. Os irmãos lembram do livro de Juízes? Cada um era um rei. E olha as consequências que teve Israel naquele período de uns 300 anos. Por quê, queridos irmãos? Por quê? Porque eles não tinham noção do reinado do Senhor. Jesus é rei. Outro detalhe, irmãos. Nós podemos ver lá em Hebreus, capítulo 1, quando Deus o Pai ordena aos anjos. Nota, Jesus, ele desceu, você vê isso no Velho Testamento. Ele desce, faz a criação, une-se, manifesta-se aos homens como grande Jeová, entra no meio dos anjos e é chamado de anjo. Ele na Bíblia, no Velho Testamento, é chamado o anjo do Senhor. Mas é Jesus. Então, ele aparece, os irmãos lembram quando Deus foi destruir Sodoma e Gomorra? Ele apareceu com 2 anjos. Viu? 2 daqueles homens que apareceram eram anjos mesmo. Mas o outro que ficou com Abraão é Jesus. Mas em Hebreus, quando fala que ele veio ao mundo, quando fala que ele nasceu aqui, quando ele nasceu aqui, os anjos, a tendência dos anjos é ignorar. Nós somos inferiores aos anjos, irmão. É a natureza nossa. A natureza humana é a seguinte: quando encontra alguém superior, a gente abaixa. Quando encontra alguém inferior, nós levantamos a cabeça. É a tendência natural. O rico, ele não se submete a alguém que está morando numa casinha pobre. Não.
porque ele é rico. Percebeu? Então, o que aconteceu com os anjos é que quando Jesus veio, quando Jesus entrou no mundo, como homem, a tendência dos anjos era... Os anjos são poderosos, irmãos. São seres poderosos, são espíritos. Então eles não queriam adorar. Deus ordena, adorai-o. Era para todos adorá-lo. Reverenciar. Porque apesar dele se tornar homem, Deus, o Pai, fala, ele é meu filho amado. Eu posso imaginar, queridos, que foi nesse período da humanidade de Cristo, que Satanás se encheu com os demônios, encheu de um engano, pensando que poderia trapacear esse homem. Ele tocou como quem Jesus, se tu és filho de Deus, foi uma pregação ontem lá que ele usou essa passagem, o pastor, né? Se tu és filho de Deus, Satanás estava intrigado, ele queria derrubar aquele homem, só que ele sabia que ele era Deus. Vamos lá. Sendo que os anjos foram ordenados pelo Pai, adore-o. Adore. A igreja é a noiva, não é a esposa ainda, é a noiva. Não houve o casamento ainda. Desculpa, não houve o número de pessoas que formarão a igreja, não foi completo ainda. Jesus está salvando pessoas para formar a igreja. Não chegou o Apocalipse 19 ainda, irmãos. Quando a igreja vai descer do céu, todo montado de cavalo, vestido de branco. Não foi completo o número. Ele está completando. São milhões e milhões de crentes, queridos irmãos. Mas agora, a igreja deve reverenciar. Como é que a igreja reverencia o Senhor? A gente aprende isso em Efésios. Submetendo, por exemplo, no serviço, submetendo ao Senhor para cumprir o nosso dever. É maravilhoso isso, né? Ali está aquela irmã, ela é uma crente, humilde, o marido não é, mas ela respeita o marido. Por que ela faz isso? Por causa do seu Senhor. Então, na realidade, ela está coroando Jesus Cristo. Ele é meu rei. Uma mulher crente poderia dizer para o seu marido, eu lhe respeito, eu lhe obedeço, porque eu tenho um Deus acima de mim. Ele é o meu rei. Eu sou submissa a ele. É isso que deve acontecer, irmãos. Quando os crentes fazem isso, os crentes estão coroando Jesus Cristo como rei em sua vida. Isso é vamos dizer assim, irmãos, é uma verdade prática no viver. Cada momento, tá? Quando nós nos submetemos ao Senhor. Olha, vamos pensar em Maria. Ela era noiva de José. Tá? Ela respeitava ele. Não tinha casado ainda. Tá? Mas ela respeitava o seu noivo. Certo? É assim que a igreja é com respeito àquele que é o seu rei. O seu Senhor. Sim. Eu lembro, a Bíblia fala de Sara, né? Coisa que mulher não quer imitar a Sara. Mas ela chamava Abraão, Senhor, Senhor, sempre chamando assim, de Senhor. Um respeito incrível. E a Bíblia lá em 1 Pedro manda que as mulheres imitem. Os homens também não devem ficar atrás. Os homens devem, na sua posição, que é uma posição de maior responsabilidade, não é fácil ser um marido. Não é fácil, porque ele tem que imitar a Cristo em amor. Em amor. Né? E assim por diante, cada crente na sua função, queridos, tendo Jesus como rei. É difícil expor isso com muita clareza, irmãos. Mas quando vocês abrem o livro de Provérbios, por exemplo, é um dos livros que mais fala sobre reis. Que o rei tem autoridade, o rei tem sabedoria, usa a ilustração do rei como leão. Tá?
rugindo. É a posição, a sabedoria, a capacidade que Deus deu ao rei. Jesus, ele é Deus. Por ser Deus, ele é rei. Ele recebeu a autoridade do Pai, mas ele tem a autoridade também por ser Deus. Que coisa maravilhosa, né? Mas você pensa, e na humilhação dele, quando ele veio e se tornou homem, mesmo em sua humilhação, nosso Senhor provou ser rei. Mas um reinado, irmãos, interessante, incompreendido pelos homens. A linguagem de Cristo foi mostrar a dimensão eterna do reino dele. Está vendo? Enquanto os homens aqui produzem na política deles, produzem um reino passageiro. O homem pode se tornar o presidente da República, ficar 4 anos e providenciar, melhorar o país, ter comida, ter emprego, tem tudo, mas ele não tem uma dimensão mais larga. Nosso Senhor tem uma dimensão eterna. Observe, irmãos, o que é o rei. Quando ele multiplicou os pães, é serviço de quê? Qual é a função de um rei? Não é produzir para o povo ter o que comer? Quando ele multiplicou, ele estava dizendo, eu sou rei. Eu tenho autoridade sobre as coisas e sobre todos. Então, quando ele mandou repartir os pães, ele pode fazer. O poder estava na palavra dele, vai repartindo. Não fica olhando o que vai aparecer, vai repartindo. Porque é a autoridade dele como rei. Quando ele mandou, através de Elias, que aquela viúva enchesse as vasilhas de azeite, ele vai enchendo. Por quê? Ele é rei. Mas ele quer alargar isso. Você vê isso na Bíblia, no livro de João. Quando ele pega os judeus, ele pega e traz uma exposição de um reinado glorioso. Eu vim para dar vida. Então ele alarga, ele passa além do nosso viver aqui. Ele abate a parede da morte, ele derruba por terra, ele traz a eternidade a lume, ele traz a eternidade para meu Pai escolheu. Então quando foi isso? Os homens não compreendem. Então a Bíblia rasga o cenário que nós vemos aqui para mostrar coisas eternas. Coisas eternas. Dizendo que a igreja vai reinar com ele. Olha, irmãos. Teria mais para falar sobre isso, mas nosso tempo não dá, porque eu tenho que terminar aqui. Vamos para o segundo ponto aqui. Um rei rejeitado pelos homens. Ele foi rejeitado pelos judeus com seríssimas consequências. Eu falei para os irmãos no começo dessa mensagem que Jesus sempre foi rei. Quem liderou Israel, quem comunicou com Israel no Velho Testamento? Jesus. Os irmãos lembram? Quando o povo de Israel olhou para as nações ao redor, nós queremos um rei conforme as nações têm. Eles olharam nessa direção, eles olharam horizontalmente, eles não olharam verticalmente, não olharam para cima. E aí o que é que Deus fala para Samuel? Eles não rejeitaram você, eles rejeitaram a mim. Mas ele nunca falhou, irmãos. Ele deixou o povo sofrer as consequências. Com a idiotice do povo. Porque não deixaram que ele reinasse. Ele mexeu com Davi. Olha, Davi foi um rei, um homem segundo o coração de Deus. Deus guiou Davi no padrão de um reinado eterno. Deus guiou Davi fazendo sofrer, pulando de um lado para o outro, correndo, fugindo de Saul para não ser morto. Deus deixou para ensinar-lhe justiça. Quando Davi pecou, quando Davi caiu com aquela mulher, matou aquele homem, Deus foi diretamente nele, dizendo, como que dizendo, que é rei sou eu.
E porque você me desagradou, virão as consequências, virão sobre a sua família, virão sobre a sua vida, virão sobre o seu reino. Porque quem reina sou eu. Você ofendeu meu reino. Você ofendeu meu nome. Porque meu nome é para ser glorificado diante de todas as nações. E você não trouxe glória para mim. Então, queridos, foi assim com Israel, foi assim com todos os reis. Deus sempre mostrou que as funções dos homens aqui, fora dele, só dá errado. Porque não é o reino certo, não é submissão a ele. Quando tinha um rei bom, que fazia alguma coisa que dava certo, é porque Deus mandava, era um plano eletivo, era Deus levantando alguém para fazer o que deveria fazer, mas ele tirava logo. Ok, irmãos? Ele foi rejeitado pelas nações. Nós vemos isso no Salmo 2. Aquele salmo é impressionante, que é o Salmo 2. Vem em seguida do Salmo 1, depois do Salmo 1, para mostrar o que nós vemos no mundo. Olhemos as nações, o que os homens nos oferecem. No Salmo 1 tem um homem justo, mas no Salmo 2 ele nos dá um vislumbre das nações. Não fala do justo ali, não. Fala de povos e povos unidos contra Deus. A política do mundo está ali no Salmo 2. Mas graças ao Senhor, graças pelo Espírito Santo, porque ele nos abre os olhos naquele salmo para a gente olhar para cima e ver ali um cenário que o mundo não vê. É tapado os olhos dos homens, mas pela fé nós vemos. O pai conversando com o filho lá no céu, rindo do que os homens estão fazendo aqui embaixo, e ele falando, o reino é teu. E falando para a outra pessoa, tu és o meu filho, eu te darei as nações por herança. E isso é reinado, irmãos. Então, queridos, quando você vê coisas boas, benefícios para a humanidade, é Deus no seu reinado que está passando isto para os homens. É isto, queridos irmãos, porque Ele é maravilhoso. E Ele faz coisas extraordinárias. Ele pega um coração de um rei Ciro, e aquele coração morto ali, e ergue aquele homem, para aquele homem mandar Israel de volta da Babilônia para Jerusalém. E Ciro fala com todo ardor, vai lá, constrói o templo, constrói, e ore por nós. Olha coisas incríveis Deus fazendo. Porque quem reina é Ele. O cenário é montado todo por Ele. Outro detalhe aqui, queridos irmãos, mesmo em face de estar usufruindo da criação, o mundo inteiro rejeita. Mesmo diante do fato que a criação está subordinada a Ele, o mundo rejeita. Eles não estão nem aí, queridos irmãos. Olha quem governa, quem manda a chuva, no tempo certo, da forma dele. É Deus, é o Senhor. Precisa de um legislador, precisa de alguém que decreta as coisas. Quem é? O rei que está sentado no trono. Ele está sentado no seu trono, reinando gloriosa e triunfantemente. Ele que ordena, Ele que manda as nuvens pegar água no mar, para jogar em forma de chuva na terra. Ele que deu o sol no lugar certo, Ele que dá o ar para respirar, Ele que dá as plantas, as frutas, Ele que dá água para beber, para você se lavar, Ele que faz tudo isso. A mesa dele é maravilhosa, é cheia de fartura para todo mundo, irmãos. Mas o mundo rejeita. Mesmo em face do seu governo, das suas leis e de seus juízos, o mundo não quer.
Foi sempre assim com Israel. Quando um rei era rebelde, a nação se voltava contra Deus. Vamos também mostrar aqui como a rejeição dele é provada no viver dos homens, na forma como desafiam as santas e perfeitas leis. É impressionante como os homens tapam os ouvidos para não ouvir, tapam os olhos para não ver a realidade das coisas. Não querem nem saber. Eles ignoram a onipotência, eles ignoram a onipresença, eles ignoram a onisciência, eles se ignoram. O rei é glorioso. O rei não tem lugar onde alguém possa esconder dele. Ele vê todas as coisas. Não tem distância para Deus. Bilhões e bilhões e bilhões de quilômetros. Marcado pela velocidade da luz. Nada disso impede que o Senhor não possa ver. Ele vê tudo. Os homens ignoram. Está vendo? A Bíblia está falando, mas eles não querem acreditar. A Bíblia fala do juízo de Deus, do amor de Deus, da justiça de Deus, e eles vão teimosamente quebrando. Eu vejo hoje, irmãos, como o mundo está com desaforo. Eles estão fazendo de tudo hoje para dar ao povo a mentalidade de que Deus está aceitando. Deus está aceitando suas fornicações, seus adultérios, suas mentiras, seus roubos. Eles não estão nem aí com culto a Deus. Eles criaram na mente um Jesus, criaram um bezerro de ouro aqui. Estão querendo dançar em volta desse bezerro de ouro. Por quê? No coração, rejeita. Olha, queridos irmãos, eles rejeitam, mostram isso como desafio de seus atributos. O homem que está com uma mulher alheia no quarto, lá, pensando que não tem ninguém, Deus está o vendo. O moço que pegou uma moça está deitando com ela em fornicação. Deus está vendo. Deus está vendo suas mentiras. Deus está vendo suas idolatrias, seus vícios, suas maldades, suas palavras torpes, imorais. Deus está vendo. Eles ignoram os atributos do Senhor. Eles desafiam Deus para enfrentar o Todo-Poderoso. Eles ignoram o inferno. Eles ignoram que o juiz vai punir. E a punição dele é eterna. Olha o que Deus fala para os falsos mestres em Jeremias 23. Que eles vão sofrer a vergonha eterna. Quer dizer, não vai acabar a vergonha. Vai ser para sempre. Porque aqui, sem vergonha, eles ofenderam a Deus. Eles também ignoram a santidade de Deus. Deus é santo, mas a terra é o lugar próprio para eles fazerem suas festas de carnaval, de orgias, de maldade, celebram festa para os seus ídolos, saem nas ruas levando o nome dos seus ídolos, falam dos seus ídolos, cultuam os seus ídolos. Olha, queridos irmãos, o que o homem no pecado é capaz de fazer, nós não temos nem sequer capacidade de imaginar a profundidade do pecado e a altura do pecado. A Bíblia fala do amor de Deus que é profundo e que é alto, mas o pecado também vai até lá no inferno e sobe até os céus para desafiar, gritar contra Deus. E vai chegando o fim dos tempos, irmãos. E Satanás vai injetando nos seus filhos aquela ideia, olha, vamos declarar que não queremos Jesus coisa nenhuma, nós já temos outro Jesus. É o anticristo.
Olha, queridos, eles rejeitam culto e adoração a Deus. Mas eles hoje estão falando, a nova era proclama um louvor. Nós estamos adorando, a todo mundo levantando as mãos, mas não há humildade, não houve quebrantamento, não houve, irmãos, temor ao Senhor, não houve ouvidos abertos para ouvir a verdade, não há pregação, o púlpito foi tirado, não há homens dizendo assim diz o Senhor, são pouquíssimos deles. Oh, queridos, eles também mostram que rejeitam o Senhor, sentindo liberdade. Para quê? Não buscar seus conselhos. Nós não queremos o conselho de Deus. Não queremos, eles não querem usar os bens para glorificar a Deus. Eles utilizam o dinheiro, utilizam a força, a inteligência que Deus deu para gastar naquilo que eles amam e que eles se apaixonam e querem ter mais aqui na terra. Eles também rejeitam em suas palavras, porque os lábios transmitem o que eles têm no coração. Eles vão rejeitar sim. Eles podem falar de Jesus, mas é outro Jesus, não o da Bíblia. Eles podem falar, citar até versículos, mas eles estão longe do Senhor. Eles têm nos lábios, mas não têm no coração, que é isso que o Senhor realmente requer. A rejeição também mostra ser tremenda diante da revelação escrita. O livro de Deus cada vez mais está sendo rejeitado. Eles estão nas casas, estão nas mãos das pessoas. Mas Satanás está usando isso para rasgar as verdades poderosas. A Bíblia inteira é verdade, mas eles querem pegar um suco aqui, pegar uma sobremesa aqui do outro lado, um docinho desse outro lado. Eles vão atrás de parte das Escrituras que ele fala, isso eu gosto, isso aqui eu não gosto, isso eu gosto, isso aqui eu não gosto. Eles querem ouvir coisas que agradam os ouvidos. Oh, fale que eu estou sendo abençoado. Oh, fale que minha vida é maravilhosa. Oh, fale que Deus vai derramar bênçãos sobre mim. Fale, fale, fale. Eu pago, eu dou dinheiro para isso. Eles querem bênçãos materiais, mas não toleram o reino no coração. Eles mostram o quanto aprovam a coroa de espinhos, mas não a coroa de glória, de ouro. Se eles pudessem, faria de novo uma coroa de espinho e enfiariam na cabeça de Cristo. Mas sabe, eles farão isso com os servos do Senhor, encravando coroas de espinho na cabeça do santo de Deus. Eles gritam todo instante, não queremos, saia daqui, não me importune, não fico falando disso, pare de pregar. Eles estão dispostos a rejeitar e até mesmo matar os servos do Senhor, como fizeram com os apóstolos e profetas. Eles conseguem sim, queridos, pintar uma religião por fora, mas por dentro negam e rejeitam a vida piedosa que a Bíblia apresenta. Vamos para a última parte. Quando o rei rejeitado é aceito. Quando? Eu falei para os irmãos que Cristo veio mostrar que é o reino dele. Ele não fechou, está mostrando. O evangelho é para isso. Esse é o reino de Deus. O reino dele, o trono dele é de justiça. O evangelho é de justiça. No reino dele tem juízo. O evangelho apresenta isso. Então, queridos irmãos, primeiro aqui, o reinado é visto onde? Como é que eu posso ver o reinado de Cristo? Na minha vida. É visto no coração de homens arrependidos e quebrantados. No reino de Cristo só entra homens que vão ao pó. Eu citei para os irmãos a ilustração do leão.
Se você quer escapar de um leão, caia. Fica ali caído, submisso a ele. Jesus é o leão da tribo de Judá. Caia perante ele. O evangelho proclama submissão. Não é esse evangelho fragilizado que trouxeram ao mundo. O evangelho humanista de hoje. Não é. Quando homens se convertem de todo o coração, o que acontece? Cristo entra. Cristo reina. Os irmãos lembram disso? Nós nele e ele em nós. Olha que fantástico. Onde está Jesus? Reinando em minha vida. E nós falamos já um pouco sobre isso. Olha o domínio de Cristo. Olha a fé que os santos têm. Olha a obediência dos crentes. Olha a luta de oração deles. Quando eles já ajoelham para orar, eles estão indo aonde? Diante do trono de misericórdia. É o reino dele, queridos. Seu reinado é visto como? Na submissão que a alma transmite. Como assim, irmãos? Porque Satanás foi destituído do trono. Quando o homem se converte, quando a mulher se converte, Satanás sai do trono. Saia do trono. Pare de mandar. E Cristo entra para reinar. Os poderes das trevas batem em retirada. Os demônios, quantos homens e mulheres foram salvos quando Cristo libertou de poderes das trevas e que literalmente estavam lá nos corpos deles, dominando. Quando Jesus expulsou os demônios daquele homem, ele de repente mudou, assentado, bem vestido, e falou com Jesus: eu posso ir contigo, com os teus discípulos também. Jesus falou: não, volte, fale com os teus, como Deus teve misericórdia da tua vida. Isso é a glória de Cristo como rei. Isso perturba Satanás, irmãos. A liderança dele como rei é mostrada imediatamente como? No viver de justiça e harmonia e paz. O príncipe da paz reinando. Não a paz com o pecado, mas os crentes têm uma harmonia com a verdade, com a justiça, com a retidão. Eles censuram o que é perversidade. Eles eliminam de perto dele o que não presta. Tira toda mentira. Tira toda vaidade daqui. Coloquemos os pés na realidade de uma obediência a Deus. Foi assim que crentes conquistaram tribos. Foi assim que nações mudaram, com orações dos santos. Porque as nações estavam dominadas pelos poderes do pecado e do diabo. Foi assim que tribos que serviam, adoravam demônios, foram transformados, todos. Impressionante, queridos irmãos. Mostrando que o reino de Deus funciona no viver. Cristo em vós, esperança da glória, sinais claros do reinado de Cristo na vida de pecadores salvos. Quer ilustração? Veja a vida de Zaqueu, como ele amava o dinheiro e quando se converteu, deu lugar a, então, um sentido de amor ao próximo. Se eu roubei alguma coisa, eu vou devolver 4 vezes mais. Isso é o reinado de Cristo, queridos irmãos. Na salvação de Paulo, foi mostrado o quanto o ódio ao Senhor deu lugar e submissão e temor a Cristo na vida de Paulo. Isso é o reinado do Senhor. Na vida daquela mulher adúltera, que eu sempre menciono aqui, o que aconteceu? No lugar do medo, da angústia, da tristeza, do choro, da vergonha, deu lugar o quê? Liberdade e paz para andar. Onde Jesus reina. O que significa isso? Significa submissão, respeito, temor, humildade, prontidão em servir,
segurança e esperança. Os santos de Deus, às vezes, caem, mas eles se sentem tão tristes quando envergonham o seu Senhor, que eles voltam ao trono. Senhor, me ajude a nunca difamar o teu nome. Seus servos vão reinar com ele. Impressionante. Nós já reinamos, mas haverá um tempo que a igreja vai reinar na face da terra com Cristo, no milênio. Mas reinamos aqui. A igreja está sempre orando. O que está prevalecendo nas nações? Porque Deus traz bênçãos às nações em resposta às orações do povo dele. O trabalho sacerdotal, profético e de rei está funcionando. Os santos reinam. Vão descer em glória quando descerão do céu com Cristo. E eu vou terminar agora, irmãos. Quando o rei rejeitado julgará os inimigos. Neste momento, sabe o que está acontecendo? Deus está pegando cada inimigo e pondo debaixo dos pés do Senhor. Pisando na cabeça de homens e mulheres que brincam com ele no pecado, que zombam do pecado. Chega o dia da morte. E o que acontece? Eles são postos debaixo dos pés do Senhor. Quão terrível é quando homens e mulheres não se submetem agora ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E eles provam isso pelo fato que vivem em rebeldia contra ele e não agem como súditos. Olha que coisa horrível. Tudo pertence a Deus, tudo. E os homens estão vivendo na mentira. Estão vivendo na amizade, a imoralidade, na idolatria, não dando lugar e honras ao Senhor. Olha como eles profanam o dia do Senhor. Olha o que eles fazem no domingo, o dia do Senhor. Profanam com suas bocas, profanam com suas vidas, profanam no modo de vestir, profanam em todos os sentidos. O que eles esperam? Esperam bênção? Não. Serão colocados debaixo dos pés do rei. Chegará o momento. Homens, e mulheres, quando morrem no pecado, eles não esperam para ir lá para um lugar onde eles vão passar um tempo sendo purificados, como ensina a Igreja Católica. Não tem isso. Vão direto para o inferno. O ódio de Deus é tanto. Ele provou isso quando abriu, rasgou o chão, o solo, e deixou que Coré, Datã e Abirão, com todos os seus, caíssem imediatamente aonde? Foi para um lugar onde seriam purificados? Não, foram direto para o abismo. Escute, o rei na parábola falou o quê? Quanto aos meus inimigos, que não quiseram que eu reine sobre eles, traz-o aqui, executai-os na minha presença. O Senhor é diferente? O Senhor é um rei mole? Não, ele é glorioso. Agora, a força dele é salvar. A força dele é chamar pecadores ao arrependimento. Mas vai chegar o dia que milhões, e está acontecendo isso agora. Neste momento tem homens e mulheres caindo no inferno. Neste momento. Por quê? Rebelaram contra o Rei dos Reis. E agora, que momento solene para que possa fugir para os braços do Senhor. Cai aos pés desse Rei da Glória. Ele é bondoso, ele aceita inimigos. Um rei, não sei se foi na Inglaterra, quando ele entrou como rei, ele mandou que marcasse na testa todos os inimigos dele. E os inimigos ficaram apavorados, nós vamos ser eliminados. Mas quando ele assumiu o trono, ele falou, está dado o perdão para todos. Olha o que Cristo faz quando um pecador se arrepende. Ele dá o perdão,
Ele estende o cetro dele. Você lembra que Esther, quando entrou na presença do rei, que era o marido dela, ela entrou com receio, porque se ele não estendesse o cetro, ela poderia morrer. Mas ele estendeu com misericórdia e aceitou a rainha. Agora, o rei poderia rejeitar a sua própria esposa. Jesus aceita o miserável pecador que se arrepende e cai aos pés dele, pedindo: Jesus, tem misericórdia de mim. E ele está pronto a salvar.